Hoje eu vou explicar o que é a mentoria Caminho das Pedras. Vou também falar para quem é essa mentoria, como ela funciona, como contratar a mentoria, que transformação que ela vai trazer para você, para a tua startup. Então, fica comigo que eu vou explicar. Estou com o meu computador aqui, vou compartilhar a tela contigo para você ver, para ficar mais fácil de eu passar essa informação. E aqui ao lado que eu tenho minhas anotações. Bom, então a primeira coisa de tudo, antes de eu explicar isso que eu falei do Caminho das Pedras, quero explicar por que eu criei o Caminho das Pedras, né? Então, o meu nome é Tainan Monteiro, sou engenheiro da computação, faz mais ou menos uns 8 anos que eu trabalho com inovação. Entrei para esse mercado e me apaixonei. E durante esse tempo eu vi muita gente, muita startup, então são 8 anos vendo isso, startups que começavam pelo lugar errado, começavam criando um produto, investiam 10 mil, 20 mil, 100 mil reais e ficavam patinando e não iam para frente, não dava certo. E por outro lado, eu via startups que, pelo contrário, investiam um pouco, faziam rápido e deram certo. Então, por isso que eu sempre falo nos meus treinamentos sobre startups aqui de Curitiba, que é a cidade onde eu moro hoje, e do Brasil e do mundo como um todo. Por isso que eu fui ao Vale do Silício, agora esse ano também, porque o meu trabalho é estudar o que essas startups fazem para dar certo. Bom, então, por que eu faço isso? Porque eu acredito que tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. E quanto mais rápido a gente construir boas startups, boas ideias, quando a gente colocar essas boas ideias no ar, melhor é para o nosso país. O Vinícius, que trabalhava comigo, sempre me falava uma coisa que me chamava muita atenção. Quando você olha no estaleiro, você tem o barco grande e o barco pequenininho, o iate e o navio. Só que na hora que a água sobe tanto para o barco pequenininho quanto para o barco grande. Então, na hora que você lança uma startup com o teu propósito no mundo e gera emprego e gera riqueza para o Brasil, a água sobe para você, para aquelas pessoas que estão à tua volta, para os teus clientes, sobe para mim também. Então, eu vejo que empreendedorismo é uma forma da gente tornar o nosso país mais rico, de fato, menos desigual, melhorar de fato o nosso país. Então, é por isso que eu me encontrei aí dando esses treinamentos. Então, meu nome é Tainan, eu sou empreendedor digital e tudo que eu ensino aqui eu faço. Acho que isso tem a ver com a questão principalmente da coerência. Bom, então, dito isso, dito quem eu sou e por que eu criei essa metodologia, agora vamos para a tela aqui em específico. Então, a primeira questão é para quem que é essa metodologia, né? Essa metodologia está desenhada numa forma que funciona para um novo empreendedor do mundo digital, do mundo das startups. Ou seja, se você não tem experiência com startups, se você não é desse mundo, essa metodologia eu desenhei ela para você. Por quê? Porque eu vou para os Estados Unidos, aplico isso aqui, e aí eu vou cada vez entendendo um pouco melhor o que funciona com esse público, né? Com você que está começando nesse mundo. Então, eu digo que eu sou um intermediário, né? Entre o mercado tradicional, a startup, e a minha missão aqui é traduzir isso para as pessoas, vamos dizer, do mercado normal. E, bom, talvez pela minha geração eu tenha uma facilidade com fazer isso, né? Eu sou dos anos 90, então eu consegui pegar toda essa questão da startup, mas eu também consegui pegar o mercado tradicional. Então já trabalhei para empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce, então aí me encontrei fazendo esse mix. Então é para você aí que quer tirar uma ideia do papel ou quer pegar a tua startup e fazer ela dar certo e você não tem essa experiência. Então é para isso que serve o Caminho das Pedras. Por quê? Porque ele vai te ensinar o passo a passo o que você tem que fazer para, de fato, empreender uma startup. Então, se você é do mercado tradicional, você vai ter uma experiência grande, a gente vai pegar essa tua experiência, vai pegar essa minha experiência com o mercado digital, e na hora que a gente juntar isso, você vai ser capaz de criar essa tua startup. Então, é para quem está querendo criar. Bom, e o que é o Caminho das Pedras? O Caminho das Pedras ele é uma mentoria. É uma mentoria que utiliza o método de aprendizagem ativa, porque eu acredito que eu preciso passar meu conhecimento para você, mas esse conhecimento, só você executando ele, você vai conseguir assimilar ele. Por isso a aprendizagem ativa. Você não aprende a andar de bicicleta vendo um vídeo no YouTube. Do mesmo jeito você não vai aprender a empreender só me ouvindo falar. Por isso que a gente vai ter 4 encontros onde eu vou passar conteúdo, você vai trazer conteúdo, a gente vai descobrir o que precisa ser feito e aí você vai ter uma semana para rodar, para executar. E é assim, de fato, que isso vai ser fixado, isso vai trazer resultado. Bom, então, quais são os conteúdos que você vai ensinar e o que você vai ensinar? Bom, então eu preparei o que eu digo que é o principal da startup. Isso está tudo baseado na metodologia do Vale do Silício, do Steve Blank. Ele dá um curso em Stanford. Esse curso tem duração aí de cerca de 6 ou 8 semanas na Universidade de Stanford.
Esse curso tem um investimento de $15 mil. Então eu falo que essa metodologia está muito baseada aí no curso de Stanford, só que como eu já executei isso 30 vezes aqui no Brasil, eu fui melhorando, eu fui dando o meu tempero, né, o tempero brasileiro, que é o que funciona pra gente. Bom, então vamos lá. O que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar primeiro a questão de mindset, como pensar como uma startup. Então acho que a questão da startup e o que eu posso te contribuir sendo engenheiro da computação é conseguir te trazer insights, conseguir olhar as coisas por um outro caminho, por uma outra visão. E aí, trazendo isso para você, eu acredito que você vai conseguir se conectar essas informações. O Steve Jobs ele falava, né, que inovar é você conectar pontos que já existem, e assim eu acho que você vai conseguir inovar, guardar as devidas proporções como Jobs, né? Inclusive eu me inspiro bastante nele. Bom, a gente vai falar sobre validação. O que é isso, né? Validação. Validação vai te ajudar a você construir uma startup que resolva um problema real. Então isso também vai te dar esse norte. O jeito de você vender uma coisa para alguém é você vender usando as próprias palavras dessa pessoa. Não estou falando enganar a pessoa, estou falando literalmente, entender exatamente o que ela precisa, e na hora que você vai vender, você vai oferecer exatamente o que ela precisa. A gente vai fazer exercícios, tem ferramentas para fazer validação. Então entrevistas com usuários, é um trabalho bem de campo. Bom, aí a gente entra no segundo ponto, que é market fit. Como a pessoa tem uma necessidade, você tem uma proposta de solução, e a gente vai fazer com que essas duas coisas se encaixem. Você vai aprender como você encaixar na tua solução, como você modelar ela para que se encaixe exatamente como o teu cliente, o teu usuário, ele quer. Então aí tem o exercício de fazer o market fit, é um exercício de você desenhar a solução usando essas ferramentas. Aí a gente entra para a proposta de solução, que é de fato como você vai entregar o projeto. Aí eu trago aí a minha visão de criar muitas vezes um protótipo, muitas vezes ele com já uma automatização, mas eu não trago a gente construir, fazer um desenvolvimento, contratar programador. Eu acho que o caminho não é por aí, porque a startup ela traz uma metodologia da gente fazer de uma maneira enxuta. Você faz uma pequena versão, testa ela, vê o que deu certo e o que deu errado e vai melhorando ela. Por isso que não faz sentido você desenvolver o todo que é do mercado tradicional. Então aqui a gente vai desenhar o que é essa primeira solução, e você já vai poder rodar, executar, ou seja, vai poder entregar a tua proposta de valor. Bom, aí finalizando ali a mentoria, a gente vai para retorno sobre investimento, onde eu vou falar sobre métricas. Empreender, e principalmente startup, tem muito mais a ver com a administração e pouco a ver com tecnologia, com ideias malucas. Tem muito a ver com você ter a capacidade de colocar isso para rodar. Então eu vou te trazer 5 métricas que a gente utiliza na startup e você vai colocar a administração da startup de uma maneira enxuta, mas bastante focada. E a gente vai falar sobre retorno de investimento. Então todo o ciclo de marketing, vendas, entrega e retorno sobre investimento de fato numa startup. Então vou fazer um cálculo aqui, daí essa é a minha parte. Você vai colocar, por exemplo, R$10, esses R$10 vão trazer X clientes vão te trazer X reais, e isso vai te dar X reais de lucro ou receita, e a gente vai reinjetar isso, vai te trazer esse conhecimento. O mesmo que startups como a Rappi, que vale mais de $1 bilhão, utiliza hoje no seu dia a dia. E eu vou fazer também um valuation do projeto, isso para te dar uma noção, você vai entender quanto que ele vai gerar, quanto que ele pode gerar, né? Porque a gente só sabe se vai gerar na prática mesmo. E você vai ter vamos dizer, um valuation, quanto que vale esse teu projeto. Claro que essa é uma estimativa, mas você vai entender por que essa estimativa é tão importante. Porque é uma estimativa dinâmica. E no final, gente, vocês vão ter um plano de ação para dar sequência no teu projeto. Então, durante essas 4 semanas, você vê que é bastante coisa. Essa é a minha mania, eu coloco muito, muito conteúdo. É bastante coisa. Essas 4 semanas, que dá mais ou menos um mês ali, né? Vocês vão fazer esses pontos, no final vai ter um plano de ação. Então você vai ter rodado, executado, feito um monte de coisa que eu apresentei durante as 4 semanas. Então você vai ter um plano aí para seguir, para colocar esse teu projeto, para continuar esse teu projeto, né? Porque ele já vai estar no ar nessas 4 semanas. Bom, isso daí é como funciona, né? Então são 4 encontros online. Você pode colocar os teus sócios ali. Isso é bom, que daí você dilui aí o custo entre os sócios. Todo mundo já tem o conhecimento, isso traz riqueza para o projeto. Vai ter um grupo no WhatsApp onde eu vou te acompanhar. Então, vou te acompanhar por WhatsApp, por e-mail, e você, durante esses 30 dias, você vai estar junto comigo. Então, você não vai ficar sozinho. E assim, é bem frequente. A pessoa tem dúvida e me manda a hora que for, não importa. Eu respondo e dou orientação. O meu papel vai ser transmitir o conhecimento, trazer novos insights, realmente executar a metodologia, criar esses materiais, como eu falei, algumas planilhas que eu vou ter que fazer para você e te orientar
durante esses 30 dias com a missão aí de você colocar o teu negócio para rodar. Bom, dito isso, agora você já entendeu, né, que você vai colocar a sua startup no ar e vai realmente conseguir colocar esse teu sonho para rodar de uma maneira bastante rápida, né? Eu fiz questão de já assisti, já ajudei a criar dezenas de programas de startups aqui no Brasil, e esse que eu coloquei para vocês é para realmente quem quer ter, vamos dizer, as partes mais importantes. Eu não vou te ensinar nada aqui que você não vai aplicar, que você não vai utilizar. Então, eu digo que é um dos diferenciais, né? Reto ao ponto, é para quem quer ter realmente aquela orientação, né? Eu digo que se fosse uma academia, você pode fazer academia em casa, lá fazer exercício em casa, você pode ir para a academia e você pode ir para a academia e ter um personal trainer, né? Então isso daí é para quem quer ser bem focado, aquele cara vai estar lá te ajudando, e você, na hora que você estiver fazendo exercício um pouquinho errado, ele vai te orientar. Então eu digo que a mentoria é para quem quer ter esse último, o mais alto nível aí de orientação, para quem não quer perder tempo aí fazendo curso, estudando, quer ir direto ao ponto. E então por isso que eu criei o Caminho das Pedras. Bom, daqui um pouquinho de como é que funciona, né? Na primeira reunião ali a gente vai ter o diagnóstico, vou te apresentar o programa. Essa é uma questão que eu tinha esquecido de falar, mas o programa ele vai ser desenhado para as suas necessidades. Uma das primeiras coisas que eu te pergunto é qual que é a tua expectativa, o Caminho das Pedras, o que você quer, que resultado você quer atingir. E aí eu vou adaptar o Caminho das Pedras, então como eu falei do personal trainer, né? Qual que é o teu objetivo? Vai emagrecer, ganhar peso, sei lá, fazer uma maratona. Dependendo do teu objetivo, eu vou orientar aí o Caminho das Pedras, ele tem essa dinamicidade, eu vou dar mais foco para aquilo que você mais precisa. Bom, daí na segunda reunião a gente vai falar sobre essa questão de validação e já protótipo. Então a gente vai falar sobre estratégia de validação, e já vai ter algumas ferramentas que você já vai poder aplicar. Na terceira reunião, market fit, modelo de negócio, então já vai falar realmente já como ganhar dinheiro, como montar essa estrutura. Você já vai ter testado com alguns clientes, você vai ter testado o pitch. A gente vai falar também sobre o teu protótipo provavelmente vai ser na terceira reunião, terceira ou quarta, vai depender aí de como a gente estiver na agenda e no avanço. E aí a gente já vai ter montado contigo como você vai fazer a tua entrega para o teu cliente. Isso sem programação, sem investir em programação. Isso que é o legal do Caminho das Pedras. E aí, por último, a gente vai fazer um fechamento, onde eu vou falar sobre retorno de investimento, as métricas, a gente vai retomar essa questão do teu protótipo para você rodar ele, e aí a gente vai ter um plano de ação de o que executar depois que terminar essas 4 semanas. Só que na última quarta semana, você já vai ter isso, já vai ter feito as validações, já vai ter feito teste de pitch, de como vender, como apresentar o projeto, já vai ter todo o desenho da tua startup, e dependendo de como for, você já vai ter uma página lá, já vai estar captando aí clientes interessados na tua startup. Esse é o meu compromisso contigo. Bom, então, a transformação que eu digo que vai gerar, além dessa questão de você ter esse conhecimento, é a questão lá, ali à direita, né? Você vai aprender como construir uma startup que resolva um problema real, como vender a startup para o mercado, então uma questão de pitch, né? Como vender, como criar um modelo sustentável e abundante. Eu acredito que a startup ela precisa ser rentável, senão não para em pé, senão não se sustenta, né? Ninguém sobrevive sem ter um faturamento. Quanto que vai valer esse teu projeto? Como deve ser a primeira versão do projeto, então esse desenho de como ela deve ser, e um plano de ação para você dar sequência no projeto. Isso é o todo ali, além de toda orientação, é aí que a gente vai chegar. Bom, e a questão que eu também quero trazer é por que eu acredito que esse faça muito sentido para novos projetos, independente se é uma startup, se é tecnologia, se não é. Primeira coisa, gente, projetos precisam vender. Então nada vai acontecer antes de você ter um cliente utilizando o teu projeto. Nada. Além do todo o teu trabalho para montar isso. Mas quando eu falo nada, eu quero dizer que a transformação que você se propõe lá, o teu propósito, ele só vai acontecer se tiver uma pessoa lá, pelo menos uma pessoa que você está fazendo aquilo que você se propõe. Então, sem usuário, sem transformação. Então, eles precisam vender. A metodologia startup ensina como vender de uma maneira honesta, é claro, de uma maneira enxuta, de uma maneira que vai direto ao ponto, direto na que a gente chama de dor do usuário. Ninguém compra aquilo que não precisa. Então, você precisa aprender o que as pessoas precisam, encaixar essas duas questões. O segundo ponto a gente precisa entregar. Não adianta você vender se você não entregar. Não adianta você convencer a gente a usar o teu negócio se você não entregar. Na hora que ele estiver lá, você não fazer a coisa acontecer. Então, startup traz uma versão enxuta disso. Como você fazer uma versão pequena que entregue de fato aquilo que você se propõe. Você consegue fazer testes disso, melhorar esses testes. Então, você tem resultados mais rápidos. Por isso que eu acho que essa metodologia startup, ela se encaixa a isso. Bom, 3, né?
precisam ser sustentáveis, como eu falei, não adianta nada o teu negócio ser lindo, maravilhoso, ter um grande propósito e não trazer dinheiro. O dinheiro ele traz, ele sustenta isso, né? Com dinheiro você consegue contratar gente, com dinheiro você consegue contratar programador depois, você consegue investir em marketing, você consegue fazer o que precisa ser feito, né? Então, por isso que eu desenho lá o cálculo do retorno sobre investimento, por isso que eu falo das métricas. 4. Precisa ser atrativo. Você precisa, uma startup, ela precisa ser sedutora. A pessoa que tem o problema precisa olhar e falar assim, caramba, eu quero isso, eu preciso disso. Então, por isso que a gente vai falar sobre validação, por isso que a gente vai descobrir como fazer isso, por isso que a gente vai aprender a vender do jeito certo. E a questão do valuation, você também, a tua equipe precisa ter, precisa entender o potencial que esse projeto tem. Por isso que a gente faz um valuation, para você entender isso no médio prazo, como isso pode valer se você fizer essas etapas, né? Por isso você tem uma planilha de valuation. E o 5, gente, acho que por último, né, é que o projeto ele precisa acontecer. Não adianta você ter essa ideia na cabeça e não colocar para rodar. Eu não consigo garantir que vai dar certo. Na verdade, nenhum mentor, nenhum coach de inovação, cara, pode ser o melhor empresário do mundo, ele não vai dizer que vai dar certo ou não, e eu vou explicar por quê. Porque empreender é um processo de descoberta. Eu não sei o que vai acontecer com o teu negócio aqui no Caminho das Pedras. E é isso que é o bom. Nem eu, nem você. Porque a gente vai descobrir. Isso tudo é um processo de descoberta. Só que a gente só vai descobrir se a gente rodar, se a gente tentar. Então não tem nenhuma garantia de funcionamento do Caminho das Pedras. Não é nenhuma promessa que você vai ter uma startup com clientes e ficar milionário. Não. A promessa aqui é que eu vou te passar toda essa metodologia que eu apresentei, que eu não vou descansar enquanto a gente não atingir os seus objetivos com o Caminho das Pedras, e que se você conseguir fazer essa validação, se você encontrar a dor do cliente, se você encontrar a proposta que resolve o problema dele, aí eu tenho convicção de que você vai conseguir sim fazer vendas. Só que isso vai depender de vários testes que você vai fazer. Então, a gente só sabe isso se a gente fizer, e a grande questão é quem trilha isso é você. Esse é um desafio nosso junto, mas o meu ponto é muito mais orientar e o teu ponto é muito mais realmente ralar e fazer acontecer, porque a questão só acontece assim. Bom, então, gente, agora, realmente, para a gente finalizar nosso vídeo, que já está ficando longo, já tem quase 17 minutos, a questão é como contratar, né, o Caminho das Pedras. Então, a primeira questão, eu só dou essa mentoria para 10 pessoas durante o período, geralmente é um período de um mês, então, porque geralmente eu preciso realmente me engajar com isso. Então precisa reservar uma reunião, a gente vai conversar numa reunião, eu vou basicamente te apresentar, entender o que é teu desafio, entender se realmente o Caminho das Pedras é o que você precisa, porque se não for também não vou nem perder teu tempo nem o meu. Como eu disse, eu faço isso para ver gente sendo empoderada, então para mim o resultado maior disso é ver você rodando o Caminho das Pedras, é com isso que eu ganho. É claro que isso tem um custo, né? Mas não é o custo que me preenche, digamos assim. Não é o custo que fala assim, caraca, hoje eu vou ter a reunião com a Betina, com a Flávia, com o José. Não é isso. O custo é como viabiliza. Acho que isso é importante. Quando eu falo em criar um modelo que seja rentável e sustentável, é isso. Eu preciso que o meu tempo no Caminho das Pedras seja sustentável. Mas não significa que o meu foco vai ser esse. Esse é um ponto importante aí, mas a gente precisa ter essa sustentabilidade no negócio. Bom, então, como eu falei, são 10, você vai se inscrever lá, colocar teu nome, eu vou conversar contigo pelo WhatsApp ou por e-mail, a gente vai agendar uma reunião e a gente vai se alinhar. Tá bom, o custo, como eu falei, o curso em Stanford tem um investimento de $15 mil, eu estava em Stanford agora no começo do ano, só que $15 mil, além de você ter que ir para Stanford, é um investimento de cerca de $60 mil. O Caminho das Pedras, ele custa $5 mil, esse $5 mil ele pode ser dividido entre os sócios da startup, e eles estão contemplados nesses $5 mil, todo esse treinamento, que vão acontecer essas 4 reuniões, e todo esse acompanhamento de um mês junto comigo. Então, basicamente assim funciona o Caminho das Pedras, e geralmente eu tenho um bônus aqui para as 5 primeiras pessoas no mês, que é 1 hora de assessoria jurídica com o escritório de advocacia. Mas esse bônus depende muito da agenda do advogado e também da minha agenda aqui. Mas a gente conversa e vê se está disponível esse bônus, que geralmente eu dou para 5 primeiras startups ali do mês. Bom, então é isso, gente. Aqui está apresentado o Caminho das Pedras e espero que tenha feito sentido aí para você. Se fez sentido para você, espero te encontrar na reunião.
Se você lembrou de alguém, eu te convido a compartilhar essa mentoria com quem assistiu e também me seguir nas redes sociais, que eu sempre coloco conteúdos relevantes lá. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, aí são 20 minutos aí que a gente conversou. Espero ter esclarecido como funciona o Caminho das Pedras e espero que você ponha o teu negócio para rodar. Um grande abraço para vocês.